Muito boa noite, entrando no ar a partir de agora, neste dia 8 de outubro de 2018, para todo o estado do Rio Grande do Sul com Atualidades Pampa. As notícias que marcaram este final de semana e esta segunda-feira e vão marcar os próximos dias também, estarão aqui neste programa a partir de agora. E nós temos muitas coisas para falar, sem dúvida alguma, sobre a eleição deste domingo, sobre a ida às urnas, as complicações, as coisas que foram mais fáceis ou não. Mas, fora isso, tem uma notícia muito desagradável, eu penso muito desagradável. Pela primeira vez na história, a cidade de Bento Gonçalves chega a 40 assassinatos em um único ano. Isso é uma coisa inédita em Bento Gonçalves. E isso vem ao encontro do que nós clamamos aqui: segurança. Vamos começar esse nosso programa de hoje. Gustavo Vitorino, seja bem-vindo. Obrigado, Tudo bem Magda? contigo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo Como bem é que tu trabalhaste ontem para a rádio, né? Sim. Ontem, a partir das 5 da tarde, eu, Márcio Barcelos e a Monique Pimentel fizemos Eu fui ouvinte dele. a apuração. Não deixou tu falar, Mário? Não. O Mário Barcelos, como um bom vagabundo, ficou até 6h30 e foi embora. Vocês estão vendo Aí o afeto eu dele fui por até. mim. É que eu tava com saudade de te xingar. Eu não aguento. Antes de mais nada, quero aqui transmitir meu agradecimento às pessoas que, nessas horas difíceis, estiveram do meu lado. Obrigado, tá? Seguinte, gente. Essa eleição trouxe muitas surpresas e eu falei que... Principalmente eu lembrei de ti dos institutos de pesquisa. Ai, lembrei. Eu disse, bom, vou ter que Alguém dar sabe me dizer o que razão para o aconteceu? Vitorino. Alguém sabe dizer o que aconteceu no Rio de Janeiro? E em Minas Gerais? Para o Senado? Não, em São Paulo. A Dilma estava Não, e eleita. até A pra Dilma presidente. estava eleita em primeiro lugar, foi para quarto lugar. Aqui no Rio Grande do Sul, o Fogaça liderava. E foi pra hoje quarto a Luciana lugar. Eu perguntou tava isso. comentando sobre isso. Eu acho até uma brincadeira de mau gosto isso. Não, Porque- agora o que aconteceu no Rio de Janeiro, olha um pouquinho mais esse juiz lá, o Witzel, esse tinha ganho no primeiro turno. É verdade. Ele aparecia em quinto na última pesquisa. Pois é, né? Eu não sabia nem quem era. Mas de onde saiu esse senhor? Quem Chegou me na última apresentou esse cidadão foi o Márcio Barcelos ontem. Esse é um juiz lá do Rio, que é do Juiz candidato criminal. Bolsonaro Eu e que vou contar uma apareceu coisa no para vocês inacreditável. Eu não falei de um cidadão que foi com a esposa, conheceu o Palácio, que ia ser governador e que era zero na pesquisa. Era ele. Era ele. Vai ser. Eu falei uma semana atrás. Vai ser isso governador aqui. do Rio de Janeiro. E não dei Não, nome. o ponto Bom. é que eles comentam que a pesquisa retrata o dia, o mapa do dia, do momento. Mas não tem como mudar tanto Em de um dia para o 48 horas. E outro. eles até Esse é o tentaram, né? ponto. Porque eles vêm há uns 10 dias já melhorando, contornando, mas eles fizeram tanta besteira, espalharam tanta coisa que não deu para juntar tudo em uma semana. É aquela história. E cada ano tá pior, né? Não, e cada dia tá pior. Olha, tem coisa. Quer ver? Lá no Amazonas, a Vanessa Graziotin, o Márcio Barcelos, liderava as pesquisas, ficou em quinto. Quinto lugar. Ficou em Agora- quinto. O João Willis ia ser um dos deputados mais eleitos pelo Último Rio lugar. de Janeiro. Foi o último que entrou pelo coeficiente do pessoal. O Romário? Que é muito forte. O Tava Romário. em segundo lugar. O Romário que chegou a ser segundo lugar. Então, assim, números muito surpreendentes que trazem um certo descrédito. Aí alguém vai dizer, mas deputado estadual, deputado federal, é difícil. Tá bom, vamos considerar, tadinho do Instituto de Pesquisa. Mas Coitadinho, não foi né? para isso que eles... Mas, coitadinho do Instituto de Pesquisa. Mas as Mas eleições mesmo assim, majoritárias... Deputado federal e deputado estadual, houve uma renovação muito grande. Na Assembleia Legislativa, quase de 50%. 28 das cadeiras da 28 Assembleia são 55. Legislativa. São 58. Mais de 50%. Exatamente. 55%. No Senado, 85% de renovação. Agora- Das 54 vagas, né, que estavam disponíveis, 46 novos senadores. E isso também é uma surpresa, porque se falava muito em continuidade, que teríamos os mesmos nomes. E não, 85% é uma bela renovação, eu diria até que traz Mas olha, vitalidade esse programa aqui, durante para a muitos democracia. anos, se dedicou Surpreendente, a dizer: não vote no mesmo, não vote no mesmo, não Olha, vote no Magda, tem um convite do juiz Sérgio Moro circulando pela internet eu vi, hoje. eu vi. Você viu que maravilha? O juiz Sérgio Moro, atenção, senhor Eunício Oliveira.
Vizinho, não é dele, é fake news. Senhor Lobão e senhor... Aí pegou todos os senadores que não foram eleitos pela Lava Jato. Convido-os a comparecerem. O mais divertido, não precisam trazer mala nem roupa. Temos uniforme próprio. E aí eu aviso, senhores ministros, a partir do dia 1º esperamos vocês também. Então vamos comentar, 77 nomes que respondiam a algum tipo de investigação, 40 desses não tiveram sucesso, não se reelegeram. E 33 investigados, então, foram eleitos, 25 a deputado federal, 1 para deputado estadual, 5 para o Senado, 2 para o governo. E 3 candidatos agora estão concorrendo ao segundo turno, que estão envolvidos de alguma forma com a Lava Jato. Antônia Anastasia, Eduardo Paes, Helder Barbário e o nosso candidato, um dos 2 candidatos à presidência da República. Agora, o que me chamou a atenção, e realmente a gente tinha muito medo da falta de renovação, por quê? Porque teve a história do fundo partidário, né? Aquele dinheirama toda, mas essa eleição foi uma eleição da internet, das redes sociais, do compartilhamento. Não foi uma eleição cara, foi uma eleição completamente atípica. A gente não via na rua, como a gente via antigamente, o nome dos candidatos, não. Era na internet, era no compartilhamento, era no WhatsApp, era na troca de ideias. Então, assim, não foi uma campanha impossível para quem estava começando. E hoje, claro, depois da eleição, a gente consegue perceber que a internet teve essa capacidade que o dinheiro não teve. Para muitos que pegaram uma fortuna e não conseguiram se eleger, o dinheiro não fez efeito nessa eleição. Então, a internet realmente foi um grande instrumento para aqueles que conseguiram utilizar de uma boa forma. Carla, é tão verdade... Inclusive, o Mário, desculpa. O Alckmin. O Alckmin. É tão verdade o que a Carla está nos trazendo, que realmente eu fui ver os custos das campanhas. O nosso Meirelles, a gente chamou o Meirelles e ele gastou 53 milhões na campanha dele. E ele ficou atrás do Cabo Daciolo, que gastou 810 reais. Gostei dos 10. 810 reais. Ele ia de carro, tá? Pros debates. Ele disse que ele gastava só em cafezinho, que ele usou muito as redes sociais. E o nosso Henrique Meirelles colocou 20 milhões da conta própria, né? Espero que ele tenha pensado no custo-benefício ou resolveu botar esse ticket médio como, olha, vou gastar, vou torrar, eu faço o que eu quero, ok, é o direito dele. Mas foi 20 milhões que ele botou ali e 53, ele é a campanha mais cara. E o Cabo Daciolo, vejam só, 810 reais ficou na frente do Meirelles, da Marina, do Álvaro Dias e do Boulos. Sua coroa da era do Rá, da época do Álvaro Dias. O Cabo Daciolo é uma grande figura. Gente, precisa ter alguém folclórico também. Ele falou que chegou num determinado momento que ele acabou ganhando simpatia por ser simplório. Exatamente. Passou a ser a parte mais... Não, vocês aí que estão tudo conversando, vocês aí ali atrás nos bastidores estão todos se abraçando. Porque daí dizia que um partido realmente destruiu o país e tal. Então, muita coisa do que ele trouxe, muita gente pensava. Então, eles vão apostar nisso. Eu vou aproveitar o povo, né? Eu vou aproveitar o povo na campanha. E ele teve um vídeo gravado na frente das lojas Havan. Muito caricata, muito engraçado. E foi um dos fatos que a Carla trouxe de que teve problema com o judiciário em razão de estar forçando ou coagindo de alguma forma seus colaboradores. Não, a loja. E só... Mas não, ele não apoiou o Cabo Daciolo, não, só porque... Não, o Cabo Daciolo estava contra. Tu não visse o vídeo? Um protesto ferrenho dizendo, olha, isso aqui, se eu for eleito, eu vou derrubar todas as estátuas, não vai ficar mais uma... Mas era ele gravando, era o vídeo. E trazendo só até a título de complementação, mas outras 100 empresas também tiveram problemas junto ao Ministério Público do Trabalho em razão de coação de seus colaboradores e agora estão em processo de investigação. Que bem. Doutor Rusch. Pois não, dona Magda. Fale, por favor. Estou aguardando a minha vez aqui para assistir, porque eu queria falar de pesquisa. A gravata eu queria falar de pesquisa e estranhei que a bancada quis falar de pesquisa sobre deputado estadual, deputado federal.
esquerda. Ninguém quis falar de pesquisa para presidente, quando foi a única matéria que se falou nos últimos 2 meses aqui. Ninguém quis tocar nesse assunto. Obrigado. Era um privilégio? Era um privilégio. Então vou exercitar o privilégio. Sabe que eu acho que a pesquisa para presidente é que acabou mais se aproximando? Mas mesmo assim teve distância. Muita diferença. Muita. Tanto é que eles estavam... Só na boca de urna que eles aproximaram, né? Agora, antes de falar de presidente, eu gostaria só de trazer uma... Não vou conseguir falar. Não vou conseguir falar. Tá ruim de ouvir, né? Tá ruim de ouvir. Parece que o pessoal não quer ouvir, né? Não quer ouvir. Lógico, meu amor. Lógico. Lógico. Enquanto vocês vão discutir a relação, Lembram que a gente estava sempre falando do problema do Centrão, que é um grupo de pessoas que fazem muita troca, em troca de votos, enfim. O Centrão está aniquilado. O estudo da Unicamp identificou, há pouco tempo agora, com esse fechamento das eleições, que antigamente existiam 138 partidos no nosso Congresso que era de esquerda. Atualmente é 137. O centro era de 137, passou a 75 cadeiras. E o de direita era 238, passou a 301. Então, 2 observações que eu gostaria de trazer. Eu acho que, em relação ao que nós vemos de presidentes, né, o segundo turno e as cadeiras no Congresso, que a gente percebe que o PSL tem 52 cadeiras hoje e tinham apenas 8, e o PT de 61 passou a 56, é sinal de que o brasileiro entendeu que não adianta votar num presidente de um partido e não eleger candidatos dentro do Congresso e no Senado que apoiem os projetos. Então, isso foi um avanço que se percebe muito grande. E esse aniquilamento do centro pode gerar polarizações e pode trazer um novo movimento dentro do nosso jeito de fazer a política no próximo ano. Doutor Ruxo, pega e sai dando, vai. Porque da ideia, daqui a pouco vão falar de flores de novo, não querem falar, ou não querem me ouvir, quem sabe, dona Márcia? Querem me ouvir? Muito obrigado, dona Márcia. Não, porque nós passamos os últimos 2 meses aqui desacreditando os institutos de pesquisa, e eu, na semana passada, disse, olha, eu vou aguardar, porque a se confirmar isso, havia uma suspeição sobre os institutos de pesquisa. E os institutos de pesquisa deram 42% na quinta-feira, que uma margem de erro para 2 pontos, que daria 44%, e o resultado final foi 46%. Isso é bater em cima. Então, a suspeição era sobre a credibilidade, porque pesquisa erra desde que eu nasci. O discurso era que as pesquisas estavam sendo manipuladas, porque a eleição terminaria no primeiro turno. E essa foi a pergunta que se fez durante a semana aqui, e eu fiquei sozinho dizendo que, pela amostragem que se tinha, e que se não fosse verdade as pesquisas, não haveria segundo turno, e aí os institutos de pesquisa tinham que fechar. Então eu preciso vir aqui e dizer, os institutos de pesquisa não precisam fechar, porque foram, dentro da sua incapacidade, honestíssimos em relação à presidência, erraram por 1,5% numa eleição de 130 milhões de votos, e nós precisamos de público fazer esse reconhecimento, porque a gente fica falando, aí não acontece, parece que não se cobra de nada, né? Então, precisa fazer essa reposição em relação aos institutos de pesquisa. Quanto aos demais erros, dona Magda, desde que eu nasci tem isso aí, eu teria... Pode errar, né? Tenho muito mais exemplos do que vocês, porque sou mais velho que vocês todos. Bom, mas já não basta aquela margem de erro de 2%, 3%. Pô, mas errar 40% do cara lá do Rio? Pô, aquela foi aqui, ó, São Paulo, Marne, São Paulo, Paulo Scaff liderava. É verdade. Nem foi para o segundo turno. Nem o segundo turno foi. Dona Magda, fala, Marne, por favor. Eu gostaria de abordar um assunto. Mário, onde tu estava antes de vir pra cá, que tu tá assim com os cabelos revoltos? Esboçantes. Esboçantes. A tua franja tá parecida com a minha. Você saiu de onde, Mário Barcelos, assim, escabeladinho? Caverna do Lobo. Caverna do Dragão. Eu quero dizer para vocês que eu conheci em São Paulo há muitos anos atrás. Eu tive um programa de rádio, na Rádio Capital de São Paulo, e esse programa atingiu 1.056.000 ouvintes por minuto. Foi a maior audiência da história da Rádio São Paulo. Era um programa policial que quase me custou a vida, e diversas vezes, porque queriam me matar de qualquer jeito. Bom, mas não é essa a história. Na época eu conheci um tenente chamado Olímpio. E agora eu vou contar para vocês por que eu me referi a esse de São Paulo.
esse tenente Olímpio se elege senador pelo estado de São Paulo com mais de 9 milhões de votos, falando apenas a respeito da segurança. E quando você liga a televisão e vê um padrasto dá um pontapé numa criança de 3 anos de idade, que apareceu na televisão hoje, uma criança de 2 ou 3 anos de idade, a criança sobe depois na garupa, ele vai embora, ele é levado ao delegado, e o delegado solta ele logo depois. Eu não me conformo, eu não posso me conformar com isso. É o país da impunidade, não adianta amar progressão de pena, todo mundo tem direito, e os direitos humanos dessa criança, por exemplo, que eu vi hoje, do feminicídio do camarada que vai lá e mata a mulher, o outro que estuprou a filha, matou a filha, foi lá e matou a filha, porque a filha disse, não, tu é um estuprador, pai. E ele pegou e matou a filha a facada. Aonde é que nós vamos acabar com isso? Qual é o instante em que nós vamos ter uma lei que proteja o cidadão brasileiro? A partir de quando? Olha, eu estou muito revoltado com essa cena que eu vi do camarada dando pontapé na criança. Covarde, canalha, cachorro. Não tem outra, nem cachorro ele é. Ele não é nada. Não ofende o cachorro. Porque quem faz isso, dá um pontapé, meu caro Vitorino, dá um pontapé numa criança de 2 anos de idade, a criança chorando, sobe na moto e vai na carona. E nem podia estar carregando uma criança na carona da moto. Ai, que barbaridade. Como é que pode? Mas e o delegado soltou ele. Mas é um animal. Aquilo me deu uma revolta. Eu vi que idade tinha criança? Porque a legislação acho que é 6 ou 7 anos. 2 anos, 2, 3 anos. Ah, não pode. A legislação não permite. Um capacetezinho. Não permite. Acho que é 6 ou 7 anos. O Ruxo é um motoqueiro. Me desculpem a diatriba, me desculpem, mas eu não aguento mais ver tanta impunidade nesse país. Olha, eu não cozinho mais na primeira fervura, talvez nem na terceira. Mas já estou esgotado. Coitado, então é essa a razão dos teus descabelamentos. Não, é que não dá mais, né? Quer dizer, e outra coisa, só ouço tergiversar, porque os direitos humanos, que nós temos que proteger o bandido. Quem protege o cidadão? Marne, calma, para não aumentar a tua pressão, nem nada. Tava 20 ontem. Então, tu viu? Mas hoje já baixou. Ah, bom, imagina 20. E o cabelo do Marne tá bonito hoje, não? Eu terminou a minha butterfly. Tu não tem pra emprestar pra ele? Era só ter me pedido que eu dividiria com ele. Por sinal, eu estive na Estética Amara hoje, dei uma paradinha no telhado. Dei uma paradinha no telhado. Aquela voltinha que fazia assim, não tá fazendo. Dei uma paradinha na Estética Amara no telhado aqui pra ver se eu fico melhor aos olhos dos nossos telespectadores. A Dona Alice não veio hoje? A Dona Alice está aí, sim. A Dona Alice está lá no território dela. A Dona Alice tem uma casinha própria para ela. Ela é a privilegiada do programa. E fica querendo derrubar a Alice, chamando a Alice fora do horário. Nós temos que nos... Eu aqui, né? Nós fica derrubando a guria, chamando a guria fora do horário. Eu aqui, a guria fora da casinha. Fora da casinha. Fora da casinha tá ele, que com esse franjão dele. Olha aqui, brincadeiras à parte, tá na hora então da gente aliviar um pouco esse programa aqui, pelo menos, né, nas notícias. Vamos dar uma conferida com a Alice, qual é a programação que ela está trazendo para esse início de semana para nós? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Os fãs do Carnaval vão poder matar um pouquinho a saudade das escolas de samba, porque 3 escolas do Grupo Estadual aqui da capital vão estar na tradicional descida da Borges, no evento que abre oficialmente a Festa Nacional da Música. E como o Carnaval desse ano acabou cancelado, as escolas Imperatriz Dona Leopoldina, Bambas da Orgia e Imperadores do Samba vão desfilar com os enredos que estavam programados para o início do ano. Vai ser na quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, na Avenida Borges de Medeiros, no centro de Porto Alegre. E nesse ano, a Festa Nacional da Música promete agitar tanto Porto Alegre como Bento Gonçalves. São muitas as atrações musicais que o evento vai receber até o dia 24 desse mês. Quem quiser todos os detalhes da programação, pode acessar o site festanacionaldamusica.com.br. Nos próximos dias, a gente vai trazer mais detalhes dessa grande festa, né, Vitorino? É verdade, a festa começa nessa quinta-feira, oficialmente, com a descida da Borges. Na descida da Borges, concentração no Lago Glênio Pérez a partir das 7 da noite e a partir das 8, 8h30, então essas 3 escolas, acho que são 3 das principais escolas, né? Bambas, Imperadores, eternos rivais, eternos representantes do bom carnaval. Sim. E a Imperatriz Leopoldina, que cresceu muito nos últimos anos, perdeu o status de escola pequena, hoje é uma escola de primeiro time em Porto Alegre, deve fazer a descida da Borges. E olha, como sexta-feira é feriado,
A coisa não tem hora para terminar. É festão. Eu não Festa queria ser vizinha. Eu não queria ser. Mas ali é mais comercial, né? Ali é mais comercial. Dona Magda, eu tenho a escalação e não é do Grêmio nem do Inter. Por favor, eu tenho uma escalação aqui, depois há uma lista muito mais séria que a doutora Roberta com certeza vai trazer para nós aqui, porque pesquisou habilmente sobre a matéria. Mas eu tenho uma lista aqui dos famosos que se deram bem e se deram mal. Ai, vamos lá, quero saber. É dos famosos, não é a lista séria de por isso que a doutora Roberta depois vai tratar. Dos que se deram mal, vamos começar, dona Magda. Vamos lá. Ademir da Guia foi um craque do Palmeiras, um craque histórico, né? Um pecado, não conseguiu se eleger. O Batoré queria ser deputado estadual. Que é o Batoré? Desculpa. Aquele humorista da praça. Novela na Globo. Muito antigo, de São Paulo, que também por São Paulo. Talvez olhando eu identifique. Isso. O César Lima, ganhador do BBB 15, achou que bastava ser BBB, que dava para virar deputado federal pelo Paraná. Não conseguiu. O Doutor Rei, dona. O Doutor Rei. Toda aquela beleza, não conseguiu emplacar. Que primeiro, olha a pretensão. Né, dona Carla? Ele queria ser presidente. E aí perdeu as exalções, se atrasou, então ele aceitou ir para federal num primeiro momento. Mas não vai ser dessa vez, dona. Marcelinho Carioca, um craque do Corinthians também, muito popular, Vitorino. Não sei como é que o Marcelinho Carioca... Pois eu achei que a torcida do Corinthians ia colocar ele em Brasília. Eu não sei qual é a briga. Ele deve ter dito umas bobagens recentes lá. Porque parece que ficou, embora ele seja muito associado ao Corinthians, parece que ficou uma certa mágoa. Ficou uma mágoa. Ele saiu do Corinthians e saiu atirando. Isso. E amigo, eu não conhecia essa realidade. Você fecha uma porta, se vira e sai xingando... É verdade. Ainda na lista dos que se deram mal, Mauro Imagem, uma surpresa, porque ela é uma ícone nacional, né? Ganhou uma medalha de ouro para nós. Se surpreende. Você sabe que derrubou a Mauro Imagem? Um mês antes da eleição, saiu uma investigação do Tribunal de Contas cobrando dela recursos que ela recebia do Ministério dos Esportes sem tudo tem uma explicação. E aí o negócio parece que fedeu lá no Paraná e aquilo deu uma esfriada no lado dela. Para terminar a lista, o Popó, e esse sim, outra surpresa, porque na Bahia, um campeão mundial, né, que levou a Bahia para os recantos do mundo. E um cara de nome limpo. E um cara de nome limpo. Se meteu em confusão, né? Roberto Leal, Roberto Leal devia usar butterfly. Sim, ó, o Roberto Leal usava butterfly. Como é que ele cantava, hein? Vira. Você sabe que eu tive comendo uma feijoada na casa dele, em Sintra, lá em Portugal. Ai, que maravilha, que luxo. Ele estava tão bem que ele levou uma cozinheira brasileira. E a Sandra, a esposa dele, que é minha amiga, advogada, inclusive, minha querida amiga, os filhos. Ele comprou... Sabe o que quer comprar uma casa de 180 anos? Não poder mexer na casa, só daquele jeito, porque lá tombada? Tombada. Sim, tombada. Num terreno de 5 mil metros quadrados em Sintra. Uma coisa linda, maravilhosa. Mas não tinha dinheiro para comprar um troço mais novo, tinha que comprar essa porcaria velha. Mas se você visse a casa, mas pagou $1 milhão na época pela casa. 180 anos já só que as pessoas acham, porque são famosas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem projeto, não tem nada. Eu sou o Roberto Leal, é uma figuraça. Terminando a lista dos que se deram mal, o nosso querido Romário, que nós acompanhamos mais de perto, que quis ser governador do Rio de Janeiro. Aos famosos que se deram bem, eu abro com a lista. Alexandre Frota, deputado federal. Vou passar rápido porque não dá. Efeito Bolsonaro, né? Bebeto sim, que foi nosso goleador junto com o Romário. Se elegeu no Rio de Janeiro. Em 94, né, por uma bela campanha. O nosso querido Danley, deputado federal aqui, já para o 3º mandato, já fazendo história. Mas caiu. Mas ele não apoiou ninguém assim tanso para nós aqui, né? Não. Ai, que bom. Dessa vez não. Obrigada, Danley. O Cajuru é senador em Goiás, senhores. O Cajuru é senador em Goiás. Imagina agora... Imagina agora com que ele não vai fazer? Inimputabilidade. Exatamente. Bom, ele cheio de processo, encrencado, doente, chutava o balde. Imagina agora como senador. E vocês não sabem a origem desse nome Cajuru.
Qual é? É uma cidadezinha do interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Então ele era dessa cidade. Ele é dessa cidade. E aí Jorge Cajuru, o Cajuru da cidade. Meus últimos 2 eleitos para terminar com essa lista aqui, a Leila do vôlei. Senadora por Brasília. Senadora por Brasília. Não, e o nosso não menos glorioso Tiririca vai seguir conosco. Mas depois tava desiludido com a política, não sei o quê. A vida dá voltas, dona Mara. A vida dá voltas. Amiguinho, ninguém bota fora 30 e poucos pau por mês, mais não sei quantas passagens. A vida tá difícil mais fora. 100 e tantos mil por mês para manutenção de gabinete. Ela não vai ganhar passagem, não. Ninguém bota fora. Ela foi eleita por Brasília? Agora... Não, ele estava falando do Tiririca. Mas vou dizer uma coisa pro senhor, eles trocaram de candidato e não assobiaram. Magda, então eu só vou trazer a lista atualizada dos que não se reelegeram. Pelo menos é uma forma de nós que não votamos nessas pessoas, que não sabemos quais são as propostas dele para o Senado, para o país. A gente sabe que pelo menos Suplicy, Lindenberg, Dilma, Pimentel, Rosseto, Requião, Cristóvão Buarque, Beto Richa, Vanessa Graziotin, Edson Lobão, Vicentinho, Sarney Filho, Jorge Viana, Rosiana Sarney, Eunício Oliveira e Romero Jucá não se reelegeram, não conquistaram. Chamo a atenção para duas figuras. O Eunício Oliveira, que é o presidente do Senado e continua presidente até o final dessa legislatura, e o Romero Jucá, que foi uma figura que, em todas as legislaturas, ele foi sempre alguma coisa. O líder do governo, seja do governo do PT, seja do governo Temer, ele sempre estava lá. Então, realmente, é uma resposta do povo brasileiro ao que aconteceu nos últimos anos na nossa política. Esses dois, mais o Lobão, estão sendo ansiosamente aguardados para formar o trio Parada Dura em Curitiba, viu? O juiz Sérgio Moro está aguardando esses três com tanto carinho na Lava Jato. Eu fico com pena do Cristóvão Buarque. Também acho. É excelente, uma pessoa correta. Nessa lista, assim, eu tiraria o nome do Cristóvão Buarque. Mas, dona Mara, na verdade, a Leila do vôlei tirou o Cristóvão Buarque. É isso que no Brasil tem que parar. Né? Mas nós já conseguimos uma evolução. Mas eles queriam renovação, não interessava. Não interessava. E nós renovamos. Do joelho para baixo, tudo é canela. Do pescoço para baixo, tudo é canela. E a filha do Eduardo Cunha, isso que eu ia dizer. A Daniele... Não foi. O DNA, os herdeiros que não foram eleitos. A Daniele Cunha... Outra lista boa. Peraí, vamos de novo. Vamos concentrar nessa boa lista aí. Peraí, então vamos fazer silêncio. Começa. Dos que não se elegeram. A filha do Eduardo Cunha, então a Daniele Cunha, não conseguiu se eleger deputada federal pelo Rio de Janeiro, e também a Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, e atualmente deputada tentando reeleição. É aquela que tá acéfala, né? Anda de lancha, com os bonitão, com os parrudinhos. É outra que o Moro tá Vamos lá. O filho do Sérgio Cabral, Marco Antônio Cabral, também deputado e tentando reeleição, ficou fora da lista de deputados eleitos para o Rio de Janeiro. Por outro lado, o deputado federal Zeca Dirceu e o deputado estadual Requião Filho, respectivamente filhos de José Dirceu e Roberto Requião, foram reeleitos no Paraná. Mas eu acho que a notícia mais trágica para o Brasil é a reeleição do Renan Calheiros. Não, isso é... O povo de Alagoas está devendo essa para o Brasil. Fala sério. Não, mas o filho dele não é governador? O filho dele foi reeleito governador no primeiro turno. E o Renan Calheiros vai de novo para Brasília. Um estado que, com todo respeito, que merecem os alagoanos, mas é insignificante economicamente. É um dos piores IDHs do Brasil, é um dos estados que recebe mais vezes aquilo que arrecada, ou seja, recebe mais dinheiro de Brasília do que arrecada, e o povo é mantido na miséria, o povo é mantido como refém, como gado, exatamente para que pessoas assim elejam, se reelejam, se tornem... Olha aqui, Gustavo, mas só para complementar, porque eu acho que é importante, mas pelo medo que nós tínhamos, o índice de reeleição foi surpreendentemente positivo. De renovação, claro. Foi disso, renovação. 85% no Senado é absolutamente surpreendente. Olha, a população, os eleitores estão de parabéns. Porque eu acho que a gente precisa, a democracia precisa dessa renovação. Essa oxigenação, né? No WhatsApp, o nosso telespectador Samuel Magro, de São Leopoldo. Boa noite, Carla. Só para ampliar a lista do Ruschel, dos famosos. E o gaúcho da geral, Juliano. Abração a todos vocês pelo ótimo programa. E tem um outro telespectador
mais de 40 mil votos. Exatamente, que disse que o Danley apoiou o Gaúcho. Juliano. Ó, viu? Juliano, Eu sabia, o Danley não passa. Ai, meu Deus, os últimos apoios do do Danley adora uma indicação na Caruana. E as últimas dele não deram certo. Pois é, né? Não, aliás, foram trágicas, né? A bem da verdade, dizer que todos como ele fez com o Jardel naquela época, que tudo era casado, ele não fez com o Gaúcho. Dessa vez não foi assim. Não foi com o Gaúcho da geração. Não, só para bem da justiça. Magda, adoro o programa, é divertido. Vocês parecem crianças quando estão disputando a atenção dos pais. Todos vocês são maravilhosos. Que amor, dão notícias ruins com muita leveza e isso faz com que sintamos faltas no final de semana. Beijos a todos, pena que não assinou. Boa noite, Carla. Eu dei a letra das eleições quando eu enviei mensagem dizendo que o eleitor do Bolsonaro não estava falando aos 4 ventos em quem iria votar. Obrigada, Tânia de Bagé. Ela tem total razão. Como é que é? Desculpa, eu estava lendo. Ela está dizendo que que na época ela chamou a atenção que nem todos aqueles que votaram no Bolsonaro estavam dizendo que iriam votar no Bolsonaro. Por isso que também teve uma votação tão expressiva de 46%. E aqui falando do Bolsonaro, o Bolsonaro já avisou que não vai apoiar João Dória em São Paulo, tá? Diz que não virará, deixa eu ver se isso aqui, ó. Bolsonaro diz que não vai virar o Jairzinho Paz e Amor no segundo turno. Outra coisa, o MDB do Rio Grande do Sul decidiu apoiar o candidato Jair Bolsonaro. Ana Amélia anuncia apoio a Bolsonaro. PP do Rio Grande do Sul... Era previsto. Era previsto, né? Na verdade, até por causa do apoio dos pluralistas. o Partido Progressista. Quem emitiu nota às 17 horas foi o Partido Progressista. Mas ela se manifestou assim. Matheus Bandeira do Novo anunciou apoio a Sartori e Bolsonaro. Tá? Mais ou menos. Agora, Dona Magda, eu só não queria perder porque anunciou apoio ao Bolsonaro. Pois é, mas nos passou eu acho que tem uma conta de passado aí, viu? O Dória parece que andou falando, porque assim, ó, uma coisa o candidato Jair Bolsonaro tem, ele é meio, sabe a memória de baleia orca? Ele guarda. Não esquece. Ele guarda e ali adiante na esquina ele te pede. Dória no palanque. O do Rio Grande do Sul anuncia apoio a Bolsonaro e pede voto e trabalho. O Dória no palanque já anunciou apoio ao Bolsonaro. Mas só quero lembrar uma coisa que passou muito rápida por nós e aqui, e ela foi muito importante, sim. Aquele debate que houve da Globo sem a presença do candidato Bolsonaro e simultaneamente a Record estava fazendo uma entrevista com o candidato Bolsonaro. Aquilo o Mário nos trouxe a audiência extraordinária que a Record fomos muito criticados. teve para aquilo. Mas quem tem que ser criticado não somos nós, porque nós fazemos a equidade da informação. A Record é que entrevistou apenas um dos candidatos. Ela que vai se entender com a lei eleitoral. E isto provocou este fechamento. A Record também fez A Record fez um debate em que o Bolsonaro não foi. Não foi. Não parece que a Record só entrevistou o Bolsonaro. Não é. Dona Magda, o problema é que eu não vou defender, não sou advogado de lei eleitoral, mas a orientação que nós recebemos aqui, eles fizeram um debate com todos e fizeram entrevista só com ele. No último dia permitido. Se eles infringiram a lei eleitoral, isso é problema da Record e a lei eleitoral. Mas naquele dia foi fechado um acordo também com as igrejas evangélicas e com ele, que trouxe também eleitores que reforçaram e bastante a candidatura. Então, este é um fato relevante também, às vésperas da eleição, que aumentou até o número de votos, que poderia ter provocado esperado. Foi feito 48 horas. Desse acordo. Ela muito bem. A importância que vem, né? Desenhava de certo candidato. Argumentou que nós estamos disputar o segundo turno, sendo mais votado. Realmente, como disse a Carla, a campanha eleitoral deste ano nas redes sociais, corroborando com a teoria de que não é necessário uma eleição dos federal foi eleita. Essa é a mesma estratégia da
longe de Curitiba. Ficar longe do Sérgio Moro, que é a distância do Sérgio Moro. Eles querem ficar escondidos. De não se eleger. Gostou da lista da dona? Também questionável. Não, mas falando do WhatsApp, a gente teve uma avaliação. Pelo menos acho que a população ficou alerta para avaliar. Tem coisas muito ver que é uma coisa. Tem um vídeo aí de um suposto delegado que diz que descobriram fraude ou um raciocínio lógico. Quando vocês olharem para aquilo, vocês vê que ele não é um delegado. O delegado estaria na sua delegacia, né? Não estaria. Jamais faria uma coisa. Jamais faria uma coisa. Representando a população. Flávio Bolsonaro, que ele pode se retratou, porque tu apertava ali, até o 1 e aparecia o outro, né? Tornou o mundo, o Brasil, porque o Bolsonaro, que escreveu também disparado, botou no seu Twitter, cobrando todo mundo pro diabo. O técnico descobriu só sido uma montagem que fez, porque a 230 da primeiro TI, onde digita 1, tá por trás, não aparece e bota. Foi fúria. Reproduzir essas coisas, né? É isso que eu acho. Agora, esse é o problema. E outro assunto que a gente deveria trazer para cá foram as ocorrências. No Rio de Janeiro, tem um caso de atraso de horas que era uma sessão, um coronário, estavam privados. Trágico, e horas de... Só eu tive que apertar aquele troço 5 vezes, eu falei um pão, o meu não tem mais digital, aí você vai fazer, eu... Se não valesse, regular dessa missão para todas as pessoas. Parecia se tivesse listado aqui, a senhora vai ter que fazer. Era Eles pediram preços de GA de 3 milhões de pessoas. Exatamente. Então, essa mostra de que é um jeito de dar comunicação com os mesários, e os mesários eles não tinham instrução, porque eles não estavam preparados. Isso deu aquela... Eu voto desde sempre, já me mudei, mas eu voto na Vila Assunção, que foi onde eu... que tem toda aquela coisa, assim, é longe da minha casa, pega trânsito e tudo, mas eu revivo a minha infância, eu acho muito bom. E já me conhece, e tem outros telespectadores, óbvio. Telespectador que eu mando um beijo amanhã para ela e para a família. Da família, do nome da família, para dizer que nos adora, que nos assiste sempre. Ficou batendo papo comigo, mas eu não trouxe banca. Mas amanhã eu com certeza não vou esquecer. Vou aproveitar o abraço. Aí eu tenho a dono lá do botequinho, enfim, da cantina, do colégio, e aí me veio ela com a água. Só para pensar, esse assunto na minha zona eleitoral, 80% das pessoas estavam pedindo a colocação da religião. O problema todo reside no fato que o censor ele não tinha sensibilidade suficiente. Talvez fosse luz, alguma coisa. Uma vez ele urbano, esses leitores ou foram mal programados ou são mas não tem digital, né? Para fazer cadeira de motor, não tem. Mas é que não entra nesse... O que você... Eu quero ler aqui para vocês. Diferentemente, eu acho importante observar, diferente um teste, mas uma etapa do casamento e todas as não passar, então provavelmente tu irá... Eu sou cuidado com a unha. Eu não estou na lista. Mas o meu, eu disse, não, assim, que a senhora faz,
falar meu abraço e um beijo. Dona Luciane, quero lhe agradecer, porque eu contei na sexta-feira, no fim de semana, com dos filhos, não vou ver aqui. Hoje veio o filho, o Eli Gonzatti, e a senhora, nossa telespectadora de 89 anos, a Neuza Bernardes da Silveira. A Luciane gentilmente entrou no meu Facebook, no Twitter, curtiu e disse uma palavra, eu te agradeço por muito. Cuidadora. Eu fiz com os amigos que a Dona Irma assiste o nosso programa 2 vezes. 2 assisti a primeira. Não estou envolvido nisso, Nairma. Eu gostaria de trazer algumas informações sobre a questão do exterior. Eu estou morando no interior, graças ao número. Para começar, o Bolsonaro ganhou o primeiro turno no interior com 50 brasileiros foram às urnas no mundo inteiro. São 500 brasileiros aptos a votar. Esse gap é natural que muitas cidades, muitos países tenham apenas 1 ou 2 locais de votação. Você consegue se deslocar para votar. Exatamente. Em relação a 2014, houve um aumento de eleitores brasileiros na Europa. Hoje são 11 mil, só na Europa. Onde é que os brasileiros mais votaram? Primeiro, nos Estados Unidos, do nosso país. Segundo, no Japão. Terceiro, em Portugal. Alguns o Ciro ganhou em Paris e Berlim. Bolsonaro venceu em Portugal, Reino Unido e Estados Unidos. Em Nova York, com 7%. É curioso esses dados, porque Nova York teve muito movimento expressivo de PTs indo. Se eu imaginava uma outra eleição. Outra curiosidade que países que são inimigos, que vivem atualmente um momento super delicado, os brasileiros, tanto em Israel quanto no Irã, votaram em sua maioria na Jordânia, na Nigéria, em Cuba, os dados oficiais é o seguinte: Bolsonaro recebeu 102 mil votos no exterior, 27 mil, a cidade 19 mil e uma 13 mil. Para cá, a Maria eu me surpreendi, Maria, com os resultados do dias da manhã. Um amigo pessoal me ligou um mês muito bem, nós conhecemos há muitos anos atrás, uma rádio lá em Londrina, no Paraná, quando ele era locutor da rádio, faz muito tempo atrás. Ele fez o curso e tal, governador do Paraná, uma figura brilhante, uma figura mais pífia, a palavra é pífia, a participação dele como candidato à presidência da República, né? Só ataque, não tem que fazer sotaque. Não, sim, ele é aqui, está escrito aqui, você não precisa saber. Mas eu quero mandar um abraço para a Dona Lica, que é a auditora do Ministério da Saúde. E quero falar do sorteio, e lá levar o seu acervo. Tudo deve ser grande. Tudo lá, os dois envolvidos, aquela tudo lá, etc. Ele foi professor, assistente de direito constitucional, ele começou essa carreira como professor. Então, jurídico, já. Ele é uma pessoa bem criada. 8 anos, já está em curso, Aí você fala, o Alckmin perguntou para o eleitorado do Bolsonaro por que começou a agredir o Bolsonaro. É desnecessário. O que é que a gente falando? Eu tenho falado meu. O Aécio fez 51 milhões de votos na eleição, entendeu? E agora. E o Fernando Henrique não tem nível. Não sei se foi o Lula, né? Ele só pode dizer que votar no Lula. Mais ou menos. A candidatura do no dia de hoje, porque o PDT, assim como o seu também o PDT, na verdade, oficialmente. Do caso do que estava envolvido com vendas de cartas sindicais lá, agora com esse papo. Esse nome aí é Carlos Murilo. É Carlos Murilo. Murilo no pé. O PT foi ao Fernando Haddad. Porque o Ciro Gomes em alguns estados foi assado, ainda foi assado. Os números do PT na Bahia, no Piauí, foram muito significativos. E assim,
né? Mas não, aí o Jacques Wagner lá arrastou muitos votos para o PT. E os estados em que o seu governo forte, entre eles o Ceará, foi muito significativo do Fernando Haddad. E outro reforço é o apoio do Você, quando precisa de trabalhos em altura, você imagina que é difícil, mas eu quero dizer trabalho em altura, se especializar em limpezas, pinturas e reparos com um sistema de acesso por cordas, sendo hoje mais seguro, rápido e econômico. Manutenção com a Vertiservice. Profissionalismo e segurança sem parar mais. Faça o seu orçamento, faça o para a sua empresa ou para a sua indústria. Mas lembre, trabalho em altura. As outras informações, www.vertiservice. Deixa eu só mostrar para ele. Teve corrida de carro. Vocês já falaram tudo e muita propriedade. Na televisão, entrou a Fidel, enquanto muito bacaninha da cidade, se acha o máximo ficaram sem mandato. Enquanto a Grêmio Internacional do AD do IANC, que estudei uma gentileza da ascensão pessoal, nove realmente nacional e Grêmio vão ter descolar ou pegar as casas limitadas, não é? Lewis Hamilton parou mais uma vez também aqui no Ferrari, porque italiano, sei que minha família é de Santo Mário, em forma de toda a negócio, um telefone nosso, uma pergunta que eu não vou estar fora sobre as eleições de Maria do Rosário e Paulo Pinto. Essa pessoa não diz respeito a mim. Eu falo com coisas que se identificam comigo. Ganhar, sei lá o que, e essas pessoas não me interessam. Esse caso é o maior absurdo que eu vi em na celebridade. Foi na sala, piscina de raia na sala. Um cara bilionário. Qual é a mulher nesse mundo? Uma gata que trabalha. Ele está acreditando. Ao chantageou ele, e ele foi de tanta generosidade, ainda deu $375 para você. Que é financeiro que ela gastou $375? Uma pressão. Efetivamente comprovado, leva a prisão perpétua. Vai ali na Vila Cruzeiro, assaltado. Que surpresa! Eu fui lá, olha, eu tenho que pela a gente tem que ter cuidado. Mas ela suposto assédio. Todas as vezes. 8 anos depois. Agora no programa. Magna, essa semana, poucas cidades podem festejar 90 anos de existência de um grande cinema de rua, a Cinemateca Capitólio, que fica no centro de Porto Alegre. Então, na sexta-feira, às 9 horas da noite, o mesmo filme inaugurou, então, Cine Teatro Capitólio, em 1928. É um clássico cinema silencioso. Ao longo desse mês, vai ter uma programação de diversos filmes. No site capitolio.org.br tem informações completas. E depois vai dar o canal do festival para quem gosta de dançar. Inclusive, um tijolo, ele faz maravilhoso. O sapato da mas eu não vou dizer nada. Se os votos. Se nós só. A doutora Roberta está é porque eu o Bolsonaro fez
criticando o Haddad, que fez 31, o Ciro, que fez 13. Eu sou meio de 44, fazendo uma hora. Por que não anunciou, mas dificilmente será Haddad, né? O Meirelles anunciou uma não haverá um meio de gente de votos grande, não é muito, não chegou a 30%. Quem chegou em segundo lugar é primeiro fazer com que pessoas que porque sobra muito pouco voto para reverter uma diferença tão significativa. Por isso que pede todos os votos milhões para o Haddad. 5 milhões é muito voto. É muito voto. Vai falar para o Haddad. Mostra que o povo ainda não viu o Haddad ser assim, de ser o espelho do Lula. O Haddad não é. O ex-presidente considera como ex-presidente. O próprio senador Pérez, ele precisa ser e quem sabe tentar reverter votos. Por isso o pai fez e se elegeu. Mas ele voltou, eu acho que já tem que mandado ele um papo de ética nesse segundo turno mais contundente, não perde alto nível. Dizer que classificando ele disse que não há vestido pega pessoas já que o Haddad está instituído desde que foi instituído o segundo turno nas eleições presidenciais, o candidato que foi líder no primeiro eu gostaria de pegar como informações bem rapidinho sobre o fechamento do mercado hoje. São indícios. Esse fechando a 13,76 é um bom momento para quem quer comprar dólar, que o dólar realmente vai se manter estável, tudo indica nesses próximos dias, depois a gente não sabe. A bolsa encerrou espetacular, hoje fechou com 86 mil pontos, a movimentação foi de 29 bilhões de reais e houve o kit lição no mercado, a gente chama, que quando os papéis estatais sobem lá em cima. Isso é uma sinalização que os investidores internacionais para que lado vai encaminhar essas eleições e a se valorizar. Por isso que vocês têm uma ideia, a Eletrobras subiu 18%, foi a maior, fechou em alta de 11%, quando o Brasil avançou 9,6%. A Europa subiu 6% também, um ótimo resultado. Isso é maior que hoje está. Por favor. Analisar com essa situação de um dos maiores homens dela, um homem preocupado com a educação, um homem extraordinário, ele não tem aquele brilho do político, aqueles discursos, aquela semana, aquela coisa toda. Mas ele colado no Temer, né? É o Temer ele é médico. É médico. Esperou o presidente. Sim, Tarcísio Peron. não. Mídio Peron. De da federação. Não foi. Mas ele é médico. Não, está dizendo agora nessa Não, sim. Tempo de carreira já bem que O diferente do presidente da federação. Foi interessante. Do jornal madrilenho, classificando a realidade ao chefe do jornal madrilenho. Já o jornal francês classificou o avanço da filosofia socialista. Ali a França é um país muito pouco, né? Porque o mundo hoje um amor, a França muito tem um amor com o socialismo, ele vai ter BT, esculhamento, enfim, por isso que não, é lindo o país, mas mas Paris ali é toda aquela o que circunda a periferia. Essa que estava em cima dessa linha que eu falei, nós temos 30%, que é um índice de abstenção branca, 30% pessoal.
Só não quero é que nós de que o centro e poderá haver uma, porque rejeição aos dois candidatos e poderá aumentar um percentual, fica imprevisível. Essa que é à frente. Precisamos para ver. Fato curioso que me chamou a poluição ambiental e visual foi a falta daquela ostentação com camisetas de cores vermelhas, de peito estufado, de voto em qualquer eleição. Não vi nada, mas nada mesmo. Tanto no local de votação por bairros próximos. Só gostaria de saber se foi por medo ou por vergonha, como diria o candidato Emael, sinais. Eu posso responder, não, mas eu simplesmente uma eleição ímpar. Toda teoria, toda isso vê que o candidato ele mesmo, né? Ele mesmo com a sua camiseta, mas é um pouco pesado em todas as esquinas do mesmo dia. Ele obrigado. Fala. Muitos novos e aí foi quem é Neri Carteiro? A pergunta fica, né? Não mirou sem saber. Que acima de tudo, ele vai ter. Um vereador de Caxias. Porque ele saiu do Correio e foi para a política. Ele disse que sempre em projetos voluntários. Ele sempre foi psicólogo, porque a cada casa que batia, às vezes estavam que ele quer continuar ajudando as pessoas. Escute a comunidade pobres, as pessoas mais necessitadas. Então, que acho muito legal, né? Se aproximar dessas pessoas. É realmente a representatividade daquelas pessoas. Exatamente. Esse é o verdadeiro político. Efetivamente, pelo vale. São legal. Que serem os políticos, não para ajudar e para deixar a nossa vida nossa representante. A gente se acabou, né? Aquela música. Era o cavador do uma sociedade de Londres, né? A questão de Londres, agora existe um pessoal dele nos geográficos de Londres. E aí um certo lá, o nome dele é coxinha brasileira feita em Londres. 3 libras esterlinas cada coxinha, de R$15 uma coxinha. Tá bom, né? A coxinha pegou ali R$5,10. 3 libras, R$15,10. Essa conversão. Aí aqui o preço do. Aí, agora imagina. Veja ele se quadra daí. Tem uma mais de 2 segundos. Olha para ele começar. Tem um formato de corpo. Mas fácil. Boa noite, bancada maravilhosa. Se ele emagrecer pouco, ali, se você tenho certeza que vai dar. Cara. Claro, tudo certo. Vamos voltar lá com a Alice no programa em si, que faz parte, muito importante você. Deve acontecer no estado, um dos principais festivais de dança de todo o país. Então, em mais de 6 mil bailarinos,
Gonçalves. Além das competições de dança, oficinas e um belo espetáculo também para os apreciadores de dança. No total, são cerca de 50 horas de apresentações, todas abertas ao público. Entre os gêneros tem balé clássico, ilha repertório, jazz, estilo livre, técnicas contemporâneas, danças populares, flamenco, sapateado, entre outros, Magda. Muito bem. Eu até achei que a gente não estava